Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Trago agora para vocês aqui novidade, maravilha, hein? Trago uma informação quente sobre o 14º salário INSS hoje e também trago mais outras 3 informações que são muito importantes. Esse será um vídeo mais curto aqui no canal, eu serei bem breve para poder atualizar vocês nesse fim de tarde aqui de hoje. Eu sou Ana Paula, você está no Alô INSS, o canal de aposentados, de pensionistas, da Previdência Social, né, sobre Previdência Social, e nós estamos aqui para trazer informação, orientação para você, aposentado e pensionista. E hoje tem uma maravilhosa notícia para compartilhar. Eu vou começar agora, mas antes uma pergunta rápida. Após a liberação do Bolsonaro de pedir o governo de pedir o auxílio 600, decreto de calamidade pública, auxílio Pix caminhoneiro, mas não deu nada para o aposentado. Mas ele deu para esse outro grupo de pessoas. Você sendo aposentado, sendo pensionista, você vota no Bolsonaro mesmo assim? Comenta aí para mim sim ou não. A gente está medindo aí os termômetros. O Bolsonaro ele conseguiu aumentar 10% aí, 10 pontos, né, dentro do público do Auxílio Brasil, devido a aumentar o valor do auxílio, mesmo sendo temporário, só nesse ano. O público trocou a posição, né? Porque o público ainda do Auxílio Brasil, a maioria tá votando ainda no Lula, mesmo com o Auxílio 600. Mas muitos que iriam votar no Lula, após o Bolsonaro dizer que vai dar os 600, mudaram a posição. E eu queria ver se isso tá fazendo efeito ao contrário também, ou não, entendendo como que tá a mentalidade das pessoas em relação à política. Você nos ajuda muito quando você é sincero e responde pra gente, né? Mesmo o aposentado ficando de fora desse benefício do auxílio 600, desse decreto, você votaria ainda no Bolsonaro? Sim ou não? Comenta aí pra mim, só pra eu entender. Daqui a pouco eu vou trazer o porquê que eu tô perguntando isso também, né? Tem uma informação aqui importante pra trazer e uma notícia maravilhosa pra ver se você vai mudar de opinião ou não até o final do vídeo também, tá joia? Olha só, quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Esse é um canal exclusivo focado em programas sociais, da Previdência Social, e sobre aposentados, pensionistas, servidores públicos e também pessoas com deficiência e idosos. Então vem fazer parte desse grupo, é de graça, é só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se em vermelho, deixa seu like no vídeo e bora lá! Bom, pessoal, primeira notícia, eu vou falar rapidinho para vocês sobre essa medida do governo do preço do petróleo, né? O preço do petróleo, ele tem uma consequência em tudo, porque ele mexe com combustível e ele aumenta o preço, consequentemente, dos alimentos, e todo o resto pode cair se cair o preço do petróleo. Ou seja, a gente consegue ter um alívio no bolso com apenas essa mudança. Ele não é o único fator responsável pelo aumento dos preços, mas ele é um grande responsável, né? Ele tem uma parcela grande aí de culpa também. Por isso, se tiver uma mudança na política de preços, né, não atrelar mais o preço ao dólar, isso pode trazer uma redução nos combustíveis no Brasil e fazer com que as coisas fiquem mais baratas, já que o custo de transporte irá reduzir. E eu quero saber de você, aposentado, se você é a favor da mudança da política do preço do petróleo ou não. Você acha que tem que ficar do jeito que tá e a mudança tem que ocorrer por parte da direção da Petrobras mesmo? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí pra mim. A gente acredita, segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele fez a live dele da quinta-feira, eu até trouxe o resuminho pra vocês, mas só reforçando, ele disse que vai transformar o combustível em um preço bem redutor, né? Então a gente quer ver aí o que vai acontecer. A gente espera que venham boas notícias, boas informações, mas parece que é temporário, não é uma coisa permanente, é só até o final desse ano. Tanto que muitos deputados estão contra, porque está dizendo que isso é uma manobra do governo em ano de eleição, é uma estratégia, né, de campanha eleitoral para o Bolsonaro subir nas pesquisas e tentar ganhar a eleição. Tanto que ano que vem tudo volta a ser igual é hoje, talvez até pior, porque essa conta de tudo que tá liberando agora vai vir ano que vem. E aí quem vai pagar tudo isso, provavelmente, somos nós, o povo brasileiro, né? Então, a gente vai acompanhar tudo isso muito de perto, porque o ideal seria transformar, de fato, tudo permanente, para a gente não pagar tão caro lá no ano que vem.
Mas se não transformar, se for algo temporário, é preocupante o que pode acontecer em 2023. A gente viu as consequências agora em 2022, estamos sentindo na pele o peso da inflação. Então a gente precisa olhar isso com calma e tem que ser discutido mesmo, né? Então a gente vai avaliar aí o que vai acontecer e a gente vai estar trazendo para vocês, porque vocês aqui sempre recebem tudo em primeira mão, para você já ir se preparando com tudo que tá previsto aí para acontecer e você já, né, segurar aí o bolso, porque, pessoal, pode vir muitas coisas a acontecer. Mas hoje eu quero falar de maravilhosa notícia, né? Antes de eu trazer a maravilhosa notícia sobre o 14º, rapidinho eu quero falar sobre a pensão por morte. Como que funciona e quem pode pedir, porque diariamente eu recebo muita informação e perguntas sobre isso. Então o Senado Federal, ele fez um post resumindo rapidinho, né, o caso da pensão por morte. Eu achei interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Tem direito ao benefício os dependentes de pessoas seguradas pela Previdência Social que vierem a falecer. Pode ser o cônjuge ou companheiro, pode ser filhos e enteados que são menores de 21 anos ou pessoas com deficiência, né, desde que não sejam emancipados. Pais podem ter, se não tem cônjuge, não tem filho menor, o pai pode ser o pensionista. Irmãos não emancipados, não tem esposa, não tem filhos, não tem pais, o irmão não emancipado, menor de 21 anos ou com deficiência de qualquer idade, que prove que dependia, né, da renda desse beneficiário falecido, ele pode vir a ser o pensionista, tá? Então a pensão por morte é assim que funciona, ela tem uma hierarquia, então começa primeiro pro cônjuge ou companheiro, filhos e enteados, esse é o primeiro grupo. Depois não tem cônjuge nem filhos, vai para os pais. Ah, não tem pais? Vai para o irmão. Então ele vai descendo, tá? O benefício, ele é devido aos dependentes do trabalhador urbano que vier a falecer ou em caso de desaparecimento também. A pessoa desapareceu, nunca achou o corpo, mas foi dado como morto, né? Uma morte presumida, como chamam na lei, declarada por um juiz. Então, se isso acontecer, os dependentes podem vir a solicitar uma pensão. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso, se vocês sabiam disso. Tem alguém que está com dificuldade de conseguir a pensão por morte aí na justiça? Que ultimamente muita gente está procurando sobre pensão. Então eu quero entender aí a dificuldade de vocês para conseguir ajudar, pois esse é o objetivo do canal, ajudar vocês. E agora, pessoal, que eu já trouxe essa informação, para encerrar o vídeo aqui de hoje, eu quero trazer uma notícia maravilhosa aqui para vocês, que é a respeito do 14º salário INSS, do projeto de lei mais esperado por todo o Brasil, né, pelos aposentados e pensionistas, e eu vou falar rapidamente aqui sobre a nova tramitação do 14º salário INSS, tá? Eu recebi aqui a informação e eu vi, inclusive, no jornal, né, tem jornais que já estão se posicionando, dizendo sobre os deputados que estão lutando pelos aposentados. E isso é importante porque isso bota uma pressão no Congresso, no governo, né? Isso aí é uma outra notícia aqui que muita gente me trouxe e eu vim trazer esses esclarecimentos sobre a tramitação do 14º, porque por mais que eu fale muito sobre o 14º todos os dias, porque ele faz parte de uma das maiores lutas que a gente enfrenta aqui no canal junto com vocês, né, cobrando os políticos, saiu essa notícia e eu vou trazer aqui para vocês. 14º salário ganha uma nova tramitação na Câmara dos Deputados. E aí muita gente falou, Ana, por causa da PEC, né, do decreto de calamidade pública, como o governo está sendo pressionado, eles mexeram no 14º salário essa semana, porque eu recebi essa notícia. Então o inscrito do canal nos trouxe. E aí eu fui olhar e a notícia, eu li a notícia ela é real, só que ela tá trazendo uma coisa que já aconteceu, né? Por isso que tem que tomar cuidado com o jornal que você assiste, com o programa que você assiste, porque a gente sempre traz as informações aqui atualizadas para vocês, explicando o movimento, a luta, a tramitação. E o 14º, olha o que diz o jornal, né? Esperado há 2 anos pelos aposentados e pensionistas do INSS, o 14º salário segue sendo um dos benefícios mais aguardados. E isso é verdade, né? Aposentados e pensionistas aguardam uma definição quanto ao projeto de lei 4367 de 2020, que institui o pagamento extraordinário de um 14º salário. O benefício em discussão há 2 anos está na Câmara dos Deputados, onde após vários meses sem qualquer movimentação, aparentemente ganhou mais um novo capítulo nessa história. Isso porque no início do mês de junho, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
definiu a proposta como constitucional, ou seja, o tema poderia seguir para a votação. Até aqui tudo bem, né? E aí o jornal traz, olha só, a proposta é retirada de pauta. Após longos meses parado, o texto que institui o 14º salário emergencial, ele recebeu o parecer do relator Ricardo Silva, onde dependia apenas da aprovação da CCJ para ser aprovado. Contudo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto de pauta, submetendo a matéria à apreciação de uma comissão especial que deverá ser criada por ele. E dessa forma, o projeto de lei 4367, que estava perto de ter um desfecho junto à Câmara dos Deputados, volta praticamente a estaca zero e dependerá de uma nova aprovação de novas comissões para seguir adiante. Nesse sentido, a mesa diretora da Câmara incluiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o CIDOSO, assim como a redistribuição do projeto de lei às comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e também a Finanças e Tributação. Além disso, o projeto de lei 4367, nesse momento, ele aguarda a criação de uma comissão temporária por parte da mesa da Câmara para que possa seguir uma nova tramitação. E o impacto para os aposentados. Então o jornal ele trouxe a verdade, ele trouxe o que o governo fez com vocês, a covardia tanto do Arthur Lira quanto do governo com o aposentado. E ele diz mais, ele diz que com o novo desfecho da proposta que institui o 14º salário aos aposentados e pensionistas, a possibilidade de uma aprovação nesse ano de 2022 é quase nula. Além disso, até mesmo comissões que já haviam aprovado a proposta, como a Comissão de Seguridade Social e Família, deve analisar o texto novamente, o que não tem cabimento para ninguém. Vocês percebem o quanto é irracional, o quanto é ridículo, né, o posicionamento do governo, do Arthur Lira, para prejudicar o aposentado? E assim o projeto de lei que garante o 14º salário para os segurados e estava em caráter conclusivo, onde seguiria diretamente para o Senado, sem precisar passar pelo plenário da Câmara, ele volta à sua estaca zero e tem cada vez menos chance de chegar de fato a se tornar uma realidade nesse ano de 2022, para os milhões de segurados. Então, o que o texto do projeto ele fala, né? Que o governo atual, com o presidente da República Bolsonaro, com o Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados, vai ser bem difícil a gente conseguir um 14º salário, porque o governo joga sujo mesmo, vocês viram o que ele fez para prejudicar o andamento do projeto. Então, enquanto eles estiverem no poder, tudo que é relacionado à ajuda para aposentado vai se tornar difícil, pois o governo já disse isso. Ele já falou que não dá nenhum real para aposentado e que não é questão de dinheiro. Então a gente percebe que o aposentado não tem vez dentro desse governo, não tem espaço. Então a gente luta, pessoal, para conseguir mudar essa questão política dentro do Congresso. Trazer de fatos presidente, deputados, senadores, principalmente deputados e senadores, porque muita gente acha que é só o presidente que tem culpa no processo, mas não. O Congresso, ele manda ali dentro. Vocês viram o poder unilateral do Arthur Lira? Ele sozinho, não importa que tinha um requerimento com a assinatura da maioria, não importa a democracia. Ele sozinho é como se fosse já um ditador, né? Ele mesmo consegue virar o projeto e ele fala, eu pauto se eu quiser, eu vou mandar o projeto ser avaliado tudo de novo, ainda vou criar uma comissão especial, porque ninguém vai avaliar nada agora, porque eu falei que não é não. Não importa o que o povo quer, não importa o que a maioria do Congresso quer, ele faz o que ele quer. Então a gente viu o poder unilateral do Arthur Lira nisso. Por isso que a gente está pressionando, porque o povo tem que reagir, porque se começar esse tipo de ditadura no Brasil, porque isso não é democracia, né? A democracia é quando escuta todos, quando escuta a maioria. Então era para ser assim, a maioria assinou o requerimento, estava na mesa do Arthur Lira, ele desfez o requerimento e ele fez essa manobra. Então a gente vai percebendo as dificuldades e como que o Congresso ele está com um poder exagerado, né, na minha opinião. Então eu acho que o povo tem que ter participação nesses projetos, tem que ter participação na votação, porque se é um país democrático, por que não incluir o povo dentro da votação dos projetos? O que vocês acham? Não deveria ter um representante do povo para ter votação ali? Um percentual tem que ser população, através de uma pesquisa, através de alguma coisa. O que vocês acham disso? Eu acho que seria ótimo. Aí isso sim é democracia. Tanto que tem um projeto de lei que pede isso dentro do Congresso. Mas cadê que eles aprovam? Cadê que eles passam? Eles não querem o povo lá dentro se intrometendo. Eles querem ficar só eles ali naquelas panelinhas,
né, abusando, sentando em cima de todo mundo com o poder deles. Então a gente precisa mudar isso, e a gente muda isso através das urnas, a gente muda isso através de manifestações, através de cobrança em redes sociais, e por isso o link da rede social do Arthur Lira vai ficar aqui no primeiro comentário, pra gente ir lá no post dele, do que ele tá postando no Instagram, e cobrar o 14º salário, mostrar que a gente não desistiu, porque é isso que ele quer desanimar o aposentado, o pensionista. Ele sabe que muitos têm dificuldade de se manifestar. Então eles falam, é um público muito vulnerável, eles não vão ficar lutando por muito tempo não, é só dar uma canseira neles que eles desistem. É isso que eles pensam sobre vocês. E a gente quer mostrar que não é verdade, que o aposentado está mais ativo do que nunca e que nós iremos pressionar para o 14º salário. Se você apoia essa luta, deixa aqui nos comentários eu apoio, mas tem que tu comentar. Quem nunca comentou no canal, comente. É importante essa luta, porque terça-feira será votado no Congresso a PEC que determina estado de calamidade pública. E vocês viram que vários deputados estão pedindo para incluir o aposentado uma ajuda, já que vai ser decretado um estado de calamidade pública. Por que vai ajudar todo mundo menos o aposentado? Não faz sentido. Então vamos lutar e cobrar para que o aposentado também tenha um benefício. Eu sou a favor de vocês. Esse canal existe para lutar e defender vocês. Então a gente tá aqui nessa bandeira fazendo o que a gente pode. Então a gente precisa de vocês. Estamos juntos na luta, sim ou não? Comenta aí pra mim. Esse é o vídeo de hoje. Compartilha com todo mundo para todo mundo saber o que tá acontecendo e nos ajudar a pressionar o governo por um 14º salário para vocês. Um grande beijo e até a próxima.